Bom dia. Olha, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer um acréscimo à aula anterior, né? Quando eu estava falando da sucessão no comando da China, depois da morte de Mao Tse-tung em 1976, né? Eu falei ali de um intervalo entre 1976, quando Mao Tse-tung morre, e 1978, quando Deng Xiaoping assume o comando da China. Nesses 2 anos, de 76 a 78, assume o poder um dos braços direitos de Mao, mas que Mao Tse-tung, né, chamado Hua Guofeng, e ele procurou conciliar uma visão da ortodoxia comunista de Mao com a modernização imaginada por Zhou Enlai e Deng Xiaoping, né, daquelas 4 modernizações como eu falei aqui. Só que ele não tinha suficientemente carisma político, influência política dentro do Partido Comunista Chinês para conseguir se manter à frente do comando da China e do Partido Comunista Chinês. Então, apesar de ele ter ajudado Deng Xiaoping a neutralizar as forças mais radicais do comunismo chinês, representadas pela viúva de Mao Tse-tung, né? ele ajudando Deng a neutralizar essa força, né, representada pela viúva de Mao, né, que queria assumir o poder no lugar do marido, né, falecido, em 76. Né, apesar disso, ele não se manteve no comando do Partido Comunista Chinês, o Guofeng, assumindo, portanto, Deng Xiaoping em 1978 e ainda até 1990, como eu mostrei para vocês na aula anterior. Certo? Muito bem. Retornando à nossa aula passada, né, lembra que eu tracei o contexto, né, do início, finalzinho dos anos 70 e durante toda a década de 80, contexto no qual assumiram em diversas partes do mundo, né, eu citei a Inglaterra, citei a União Soviética, citei a China, os Estados Unidos, lideranças políticas, né, que foram significativas para levar adiante as transformações que estavam acontecendo no mundo, né, naquele período, tá certo? Inaugurando uma nova configuração geopolítica que se desenrolou dos anos 90 para frente, quer dizer, as transformações dos anos 80, não é? Levaram ao desenho, né, ou ao redesenho da configuração geopolítica do mundo. Lembra como eu falei na aula passada, né? O mundo dividido em 2 grandes potências, portanto, o chamado bipolarismo, né? Para os anos 90, o surgimento dos Estados Unidos como a única potência estabilizadora hegemônica, que aos poucos foi desafiado, né, pela China, no final, agora a China capitalista, dadas as transformações de Deng Xiaoping, no decorrer dos anos 90, final dos anos 90 e nas primeiras décadas do século XX. Certo? E aí se desenhando um mundo, né, que se nos anos 90 era um mundo unipolar, né, com os Estados Unidos no comando único, como potência estabilizadora hegemônica, no início do século XXI, você já tem uma configuração que eu até classifiquei na aula passada de multipolar, né? Que aí você tinha potências que não eram, vamos dizer assim, estabilizadoras hegemônicas com as características clássicas que nós traçamos aqui quando estudamos a teoria da potência estabilizadora hegemônica, tinham, né, no seu arsenal armas atômicas, como era o caso da Rússia, tá certo? Agora a Rússia, né, não mais União Soviética, que se não tinha, né, vamos dizer assim, aquelas características de uma potência estabilizadora hegemônica, não tinha capital em grande quantidade, não tinha soft power, né, não tinha, vamos dizer assim, uma ciência e tecnologia dispersa pelas empresas do mercado livre, né, tinham, no entanto, um acervo militar muito forte, né, como é típico, até eu falei na aula passada, né, de estados ditatoriais
que tem, né, se mantém exatamente por ter um poderio bélico muito consistente. Logicamente, também, né, tendo uma forte indústria militar, portanto, o desenvolvimento científico e tecnológico, né, que a Rússia tem, herdou da velha União Soviética, sobretudo aquele desenvolvimento científico e tecnológico aplicado à indústria militar. E você diz, mas por que isso não migrou para as empresas civis? Claro, porque na União Soviética não tinha mercado livre competitivo, né? Então, as empresas, vamos dizer assim, de mercado não podiam absorver aquela tecnologia desenvolvida no setor militar para empregar isso como agregação tecnológica aos bens e serviços produzidos por elas. Até porque, coitados, né, eles não tinham livre iniciativa, né, não tinham um mercado livre, tá certo? Praticamente não existiam empresas livres, mercado livre na União Soviética, como não existia lugar nenhum que fez a experiência socialista. Inclusive, isso é importante porque ao enfatizar, né, muito esse contexto dos anos 80, que preparou o mundo a partir dos anos 90, que é esse mundo que nós temos agora, que nós vivemos agora, né, representou a falência, o fracasso das experiências socialistas, né, experimentadas ao longo do século XX. Quer dizer, aquelas ideias utópicas de sociedades igualitárias baseada numa forte intervenção do Estado, no Estado do comando de tudo, seja essa experiência socialista que foi experimentada na União Soviética, que foi experimentada em Cuba, que foi experimentada na Coreia do Norte, que foi experimentada na China. Não é? Quer dizer, isso provou-se que não tem, vamos dizer assim, possibilidade de sucesso. Sucesso no sentido de levar... Veja, como se compreende sucesso aí? Se compreende sucesso no sentido de levar uma sociedade a incluir, né, na participação da sociedade, do mercado, da vida, todos os segmentos sociais. Né? Ou seja, as instituições sociais não são capazes de incluir todos esses indivíduos, né, vamos dizer assim, no usufruto da riqueza gerada pela sociedade. Tá certo? Então, é aí que eu estou considerando sucesso. Por quê? Porque o que caracterizou esse Estado? Ou a fome, né? Ou sociedades com consumo de produtos de baixa tecnologia, certo? Ou sociedades bélicas, militarizadas, permanentemente em estado de tensão militar. Aí você tem o caso. A União Soviética foi assim, Cuba foi assim, Coreia do Norte é assim, a China foi assim, né? Porque é só assim que eles conseguem dominar suas sociedades. Então, os anos 80 e os anos 90 representaram um fracasso ideológico em termos políticos, né? e econômicos, né? Da experiência socialista. Quer dizer, o que é lamentável é você ainda perceber hoje, né, dentro de universidades pelo mundo, e aqui na América Latina em particular, e no Brasil singularmente, você ter dentro de universidades, e escolas, e na própria sociedade, ou mesmo partidos políticos, defendendo essas ideias que foram empiricamente, que eu gosto de dizer isso, empiricamente, ou seja, foram testadas ao longo da história e fracassaram, porque basta você ver o caso da União Soviética, né? Como também a experiência estatista fascista, porque, na verdade, comunismo e nazismo são irmãos, né? São irmãos. Tanto que o nome do Partido Nazista é Partido Nacional Socialista. Olha só, Partido Nacional Socialista Alemão. Esse socialista aí não veio do nada, não. Né? Nazismo e fascismo nasceram juntos, são irmanados. São gêmeos siameses, né? Nasceram vamos dizer assim, uma crítica de setores, de camadas menos favorecidas da sociedade europeia, particularmente na Alemanha e na Itália, o fascismo na Itália, o nacionalsocialismo na Alemanha, contra, né, vamos dizer assim, as dificuldades vividas por esses países, né, principalmente nas primeiras décadas do século XX e depois, né, da crise socioeconômica que atingiu a Alemanha e a Itália depois da Primeira Guerra Mundial, certo?
Então é ali, é naquele contexto que enseja essas ideias, né, de contrariamente à teoria liberal do tipo clássica, né, ou seja, do liberalismo conservador, né, que pregava o afastamento o máximo possível do Estado da economia, a não ser posteriormente como um agente que pudesse ajudar a superar a crise socioeconômica, fazendo políticas públicas universais a atingir as camadas socioeconômicas mais desfavorecidas, ou seja, a não ser isso, o Estado não deveria fazer intervenções ou agir como agente produtor na economia. Né? Essa era a tese liberal clássica. No entanto, nazistas e fascistas imaginavam um Estado, veja, um Estado, era um Estado capitalista, eles não eram socialistas, mas nazistas e fascistas imaginavam, não é, um Estado, uma sociedade sob o comando do Estado. Né? É interessante que tem um dos lemas de Mussolini, né, para o fascismo, é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Ou seja, o Estado era tudo, o Estado era a sociedade. Ora, esse tipo de formulação teórica, né, que coloca o Estado identificado com a sociedade, é a mesma formulação teórica comunista. Né? Daí porque, como eu disse, eles são irmãos, porque eles nascem do mesmo contexto de crítica à sociedade liberal conservadora, crítica ao Estado liberal clássico, né, dado as consequências, né, que levaram a primeira, as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial e as consequências que atingiram negativamente, fortemente, tanto a Alemanha como a Itália. Então, dali é que nasce o fascismo, o nazismo, ou seja, irmanados com o comunismo, que havia fazendo crítica à sociedade liberal capitalista desde o século XIX, tá certo? Então, são ideologias, tanto o nazismo, o nazifascismo, né, que são a mesma coisa, né, com o comunismo, são baseados em quê? Na ficção de que o Estado é a sociedade, que o Estado é capaz de dirigir a sociedade, é capaz de induzir, né, os investimentos capitalistas, é capaz de controlar o mercado, é capaz de controlar as empresas capitalistas. Então, essa ficção que irmanou comunistas e nazifascistas, isso foi batido na Segunda Guerra Mundial pelos aliados, e a experiência empírica, a experiência histórica mostrou que o comunismo não era capaz de gerar igualdade, a não ser igualando as pessoas na pobreza. Né? São iguais porque são todos pobres. Quer dizer, grande mérito, né? Não é mérito nenhum, por favor. Né? Então, não é capaz de gerar a igualdade, não é capaz de gerar a liberdade individual tão cara às pessoas, ou seja, garantir a liberdade individual, porque se as pessoas são livres individualmente, também são livres para empreender, então como é que você vai poder empreender se o mercado é controlado pelo Estado? Se o mercado, ou seja, a sociedade e o mercado, são comandados pelo Estado, pelo interesse do Estado, né? Ou seja, pelo interesse do partido. Né? É interessante que tanto os nazifascistas como os comunistas, olha como eles são irmanados. Eles trabalham com a ideia do partido único, eles não aceitam oposição. É o partido único, partido único. O que é, como eu já expliquei uma vez, uma contradição nos termos. Por quê? A ideia de partido, né, partido francês, quer dizer, um inteiro que é partido. Certo? Ora, minimamente, se você tem um inteiro, né, e você parte, tira um naco, né, uma fatia daquele inteiro, fica o resto. Então, minimamente, você dividiu aquele inteiro em dois. Significa que você tem um partido e, em tese, devia ter um outro. Só que nas sociedades nazifascistas e comunistas, isso não se aplica na realidade. Né? Aquele naco que você retira do inteiro, que é o partido, representa toda a sociedade. Por isso que é muito sintomático o nome dos partidos. Olha só, partido, olha o nome do partido nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Quer dizer, o partido deve representar os trabalhadores. Olha o Partido Trabalhista Inglês, Partido Trabalhista. Né? Olha o nome do Partido Comunista, Partido dos Trabalhadores, né, da China. Né? Quer dizer, a ideia de que quem não está dentro do partido não é trabalhador. Ou seja, empresários, os burgueses, né, os comerciantes, os grandes
pecuaristas, os grandes agricultores, né, os banqueiros, né, os industriais, não são trabalhadores. Trabalhadores são aqueles que o partido diz quem são. Né? Para eles, né, utilizando como massa de manobra social, os camponeses, os operários, né, os pequenos funcionários burocratas, né, do Estado nas suas três dimensões, município, Estado e federação, funcionários do comércio, dos serviços em geral, etc. Né? Então, veja bem que essa experiência aí, chamada experiência socialista, representada historicamente por esses partidos que levaram, né, na Alemanha, não tem muitos que eu falei, China, Cuba, Coreia do Norte, etc. Isso fracassou. Se ainda existe Cuba hoje, Coreia do Norte, são excrescências históricas, né? Vamos dizer assim, são rebotalhos da história que sobrevivem se arrastando miseravelmente e levando suas sociedades fracassadas a um sofrimento prolongado, né? Como é o caso de Cuba, Coreia do Norte, e agora na Venezuela, aqui na América do Sul, tá certo? Então, veja que esse contexto aí dos anos 80, anos 90, representa um marco histórico, né? Quer dizer, que deveria ter encerrado definitivamente essas ideias utópicas. Né? No entanto, elas continuam a existir. Como eu disse, é vergonhoso você ter, ainda hoje, em pleno segunda década, né? Já passando para a terceira década do século XXI, você ainda encontrar em universidades ou a existência de partidos políticos defendendo ideias comprovadamente fracassadas, que não deram certo em nenhum lugar. Essa é a experiência empírica. Gente, por favor, empiria científica é isto. Quer dizer, é a boa ciência, é a comprovação, né, empírica, concreta, né, porque foi experimentado, de ideias que não deram certo. Que não deram certo. Ah, claro. Então, quando eu estava falando já na aula passada, né, da retomada do Estado liberal clássico, sob o nome de Estado neoliberal. Então, eu estava traçando esse contexto, que foi o que aconteceu aí, não é, nos anos 80, com as reformas dos estados de bem-estar social. Por quê? Porque os estados de bem-estar social, de uma certa maneira, representaram, né, a absorção de algumas ideias socialistas fabianas, se diga bem, socialistas social-democratas, que fique claro, né? Pelo Estado liberal clássico, mas com o objetivo de melhorar a situação das classes, dos segmentos socioeconômicos mais desfavorecidos, que tinham maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, como nós vimos aqui no final do século XIX, com a questão social. Né? Então, quer dizer, houve ali uma convergência de interesses entre os liberais conservadores e as propostas, né, de políticas públicas feitas pelos social-democratas, né, ou os socialistas fabianos. Mas, como nós já vimos, né, as dificuldades, né, depois do grande sucesso do Estado de Bem-Estar Social, de ter melhorado, sim, sem dúvida, né, as condições dos segmentos menos favorecidos da sociedade, né, ele se encontrou com uma aporia, né, diríamos assim, né, uma aporia, uma dificuldade filosófica, né, de difícil superação. Que foi essa? Quer dizer, sim, bom, como continuar a financiar o estado de bem-estar social diante, né, de uma nova conjuntura internacional, de uma nova conjuntura econômica, na qual, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se apresentavam como uma potência estabilizadora hegemônica e, né, essa potência estabilizadora hegemônica estava, vamos dizer assim, fortemente fixada, né, nas suas grandes empresas espalhadas pelo mundo. Porque, afinal de contas, depois da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse aqui, o mercado internacional está livre para as empresas americanas. Se elas já vinham vagarosamente se espalhando, agora, definitivamente, esse processo vai ser levado adiante, até porque há interesse, como eu já disse aqui, há um interesse enorme dos países recepcionarem essas empresas, porque elas são naturalmente geradoras de emprego, é o chamado investimento externo direto, né, o IED, como eu já falei, né, vão recepcionar esse capital vindo com esse investimento externo direto, que é o resultado da expansão das empresas
americanas, agora globalizadas, que na verdade é ocidentalizadas, porque quando elas se espalham, elas estão levando adiante, né, as instituições sociais ocidentais. Essas instituições sociais ocidentais estão levando adiante um estilo de vida ocidental que, naquele momento, como potência estabilizadora hegemônica, é o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Né? Que em termos empresariais, interessa aqui diretamente para você de contabilidade e administração de empresas, significa, né, um estilo de consumo, um estilo de produzir, um estilo de vender, um estilo de fazer marketing, e é aí que começa a entrar, né, em voga, né, palavras como marketing, merchandising, né, que são, né, vamos dizer assim, a pedra de toque do empreendedorismo americano pelo mundo, né? Marketing, merchandising. Veja, por exemplo, que como os produtos americanos eles representam os Estados Unidos, né? Então, olha só, basta você pegar pega no caso da indústria de refrigerantes, a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Olha a força dessas duas empresas espalhadas pelo mundo. Por onde você anda no mundo, você vai encontrar a logomarca da Coca e da Pepsi. Quer dizer, pelo mundo todo está espalhado, né, um estilo de vida, né, que é representado pelo refrigerante, pela garrafinha da Coca-Cola, universalizada praticamente em todo canto do mundo. Você conhece aquele estilo daquela garrafinha, tanto da Coca como da Pepsi. Né? Inclusive, a ideia de que o Papai Noel, por exemplo, o Papai Noel era era recebeu as cores vermelhas, né, devido a uma propaganda da Coca-Cola na época de Natal. Eu não lembro bem qual a década, não sei se dos anos 50, que aí o Papai Noel aparece de vermelhinho, né, com a sua vestimenta vermelha, representando as cores da Coca-Cola, porque é uma propaganda da Coca-Cola. E dali para frente, o Papai Noel, toda vez que é representado pelo mundo, vem de vermelho, lembrando as cores da bandeira da Coca. Quer dizer, então você vê a influência, né, de uma empresa como a Coca. Você não está só dando exemplos, às vezes você pode falar assim, são empresas de consumo. Não, eu estou falando de maquinaria pesada, estou falando de moda. Olha o caso do jeans, por exemplo. Né? Quer dizer, o que era o jeans? O jeans era um macacão de tecido grosso, né? Uma calça de tecido grossa, muito comum entre os trabalhadores de minas e ferrovias, quando as ferrovias estavam rasgando o continente americano no século XIX, na segunda metade do século XIX. Porque, afinal de contas, era um trabalho pesado, em regiões ásperas, climas ásperos, e aí os caras, alguém desenvolveu, né, aquele tipo de tecido grosso, azulado, que acabou se tornando um jeans, que é uma marca famosa, um estilo, que marca um estilo de vida, um estilo despojado de vida. Né? Portanto, olha o American Way of Life, que se espalhou pelo mundo todo. Então, olha, um exemplo que eu estou dando exemplo da Coca, estou dando exemplo do jeans. Podia dar o exemplo do cigarro, por exemplo, do Marlboro, por exemplo. Hoje não mais, né, devido às campanhas favoráveis à saúde, que proibiram o cigarro, mas eu nasci nos anos 60, anos 70, né, você tinha propaganda do Marlboro, o cara fumando cigarro, que representava masculinidade, né, o cara andando a cavalo, ou então escalando montanhas, aí o cara de repente acendia um Marlboro, então um Hollywood, né? Representando um estilo de vida. Então, para você ver que, se você olhar na Europa, as empresas capitalistas europeias nunca foram capazes assim de marcar um estilo de vida, né, a partir de suas marcas. Que isso chegasse a toda os segmentos da população, como as empresas americanas conseguiram fazer, mas baseadas em quê? Marketing e merchandising. Marketing e merchandising. Certo? Você adaptar produtos às necessidades das pessoas, certo? E saber vender esses produtos como estilo de vida. Né? Olha só, né? A capacidade de você fazer marketing e merchandising, levando em consideração design de produtos, né?
que facilitassem o consumo, o manuseio de produtos, bens e serviços, né, adequados à população. Isso requeria um estudo, né, competente por parte das empresas na confecção dos produtos, né, de bens e serviços, enfim. Né? E aí, né, ao fazer isso, você estava conjugando tanto o marketing como o merchan, né? O merchandising. Quer dizer, isso brilhante, brilhante. Isso é muito característico da expansão das empresas norte-americanas pelo mundo a partir dos anos 50, porque eles estão levando consigo um estilo de vida, um estilo de produzir. Não é? Então você está aí diante, né, de um movimento que vai se acelerar. Aí que é muito interessante, porque será que foi coincidência? Ou é uma convergência de fatores históricos que nos anos 80 foi preparando o mundo para o que é hoje? Quer dizer, olha só, você tem a convergência política, aí daqueles fatores vamos dizer assim, desse encontro político de reformadores do mundo capitalista, Reagan não estou dizendo nem reformador, ele foi um aprofundador, né, do liberalismo norte-americano, convictamente. Né? Thatcher fazendo as reformas do Estado de Bem-Estar Social inglês, Deng fazendo a reforma do Estado chinês, redirecionando a China para uma potência capitalista, sob domínio de uma ditadura, sem dúvida, de um partido que se chama comunista, sim. Né? E Gorbachev acabando com a grande experiência, a primeira e grande experiência socialista do mundo, começou em 1917, na União Soviética, né? Aplicando a Glasnost e a Perestroika, como eu já expliquei aqui para vocês. A Perestroika era a reestruturação da economia nos moldes da China, e a Glasnost era a transparência. Quando juntou as duas, não deu certo. Né? Inclusive, até a própria China dizia, olha, tá vendo? Como é que você vai fazer reformas de grande envergadura, né, ao mesmo tempo? Não dá certo. A China, por isso que a China, né, Deng dizia sabiamente, não, vamos primeiro reformar a estrutura econômica da sociedade, como Deng Xiaoping fez na China. Primeiro transformou a China, vagarosamente, 78 para frente, né, numa economia capitalista. Depois, aí você diz assim, depois, só que depois nunca chegou, né? Ele disse, vai, vamos reformular a política. Isso, na verdade, o que aconteceu, né? Continua a ditadura do Partido Comunista Chinês, mas ele reformou a economia. Tornou a China uma economia capitalista. Então tem que dizer, olha, tá vendo? Nós estávamos certos. O Partido Comunista Chinês, nós estávamos certos. Olhando para a experiência soviética, né? Que foi levada de roldão, né? Pelos acontecimentos históricos, quando Gorbachev tentou fazer a Glasnost, a abertura política e a abertura econômica ao mesmo tempo. A União Soviética se esfacelou do dia para a noite. Por quê? Porque, naturalmente, aquelas pessoas, sejam os países satélites, Alemanha Oriental, Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, né? Todos esses países, Alemanha, as repúblicas que formavam a União Soviética propriamente dita, Mongólia, Azerbaijão, Armênia, Estônia, Lituânia, todos esses países queriam se ver livres da União Soviética. Então, quando se perceberam que ela estava se enfraquecendo internamente, isso, olha, foi um fenômeno histórico único, singular, porque nunca se imaginou, nunca, não tinha um analista, a não ser um cara que eu conheço, toda a teoria dele, chamado Cornelius Castoriadis. Esse cara era um grego radicado na França. Eu conheço a obra, conheço a teoria dele, né, que é a teoria das significações imaginárias da sociedade. Mas aí eu não vou desenvolver isso aqui com vocês. Eu quero só fazer justiça, porque nas obras dele, particularmente num livro chamado Socialismo ou Barbárie, né, o Socialismo ou Barbarie, né, Cornelius Castoriadis, né, quando eu falo Cornelius Castoriadis, eu estou aportuguesando. E ele desenvolveu uma teoria chamada estatocracia. Estatocracia, ou seja, a União Soviética, isso ele desenvolveu olhando para a União Soviética. Ele dizia, olha, a União Soviética é um governo do Estado. Tinha sentido, porque eu acho que Castoriadis foi preciso. Ele diz, olha, toda a sociedade comunista, toda a sociedade que fez experiência socialista, ela cria uma estatocracia. O que é isso?
é um governo comandado pela burocracia do Partido Comunista que está no poder. Certo? E esse Partido Comunista, exatamente por ser um partido único, diz que representa o Estado. Logo, se ele está no comando do Estado, é o Estado que governa através do partido único. Tá certo? E Castoriadis diz o seguinte: essa estatocracia ela é autofágica, ou seja, ela vai se autodestruir, ela vai se autoengolir, aí autofagia, entre aspas, né? Devido aos seus problemas internos, que era exatamente esse, ou seja, o que faz, como eu já falei na aula passada, o que faz o socialismo? O socialismo mata a liberdade do homem, mata a individualidade em nome de valores abstratos que escondem simplesmente os interesses de uma elite burocrática que comanda o partido, consequentemente comanda a sociedade. Ponto. É isso, na prática, o que acontece. Quer dizer, em nome de valores abstratos que esses tolos brasileiros, vinculados a partidos de esquerda, ainda defendem, né? Um Estado socialista, um Estado que vai promover a justiça, isso não existe. Não existe. Não existe Estado perfeito, não existe utopias de sociedades perfeitas que nunca aconteceram. Nós temos que aprender, os humanos têm de aprender, certo? Com a experiência histórica, ou seja, com aquilo que já aconteceu, certo? E que, portanto, as boas coisas devem ser resguardadas e as coisas que não prestaram, que não deram certo, devem ser esquecidas, né? Jogadas fora. Por quê? Porque não deram certo. Então, se nunca existiu sociedades perfeitas, então como é que você pode basear uma teoria numa coisa que nunca existiu? Isso é uma verdadeira tolice. Então, quando eu vejo, né, pessoas ainda pugnando, né, lutando por essas ideias, eu vejo a perda de tempo na qual essas pessoas estão. Infelizmente, às vezes essas ideias, como aconteceu no Brasil, né, a partir de 2002, elas conseguem chegar ao poder. Em sociedades ingênuas como a nossa, né, acabam chegando ao poder do Estado e promovendo desastres como o Brasil viveu e como nós assistimos, como nós sabemos como foi. Certo? Mas então, retornando ao fio da meada da nossa aula, você tem ali nos anos 80, olha só, essa convergência política que vai desenhar, né, os destinos do mundo dali para frente, mas também, e aí é que eu acho que é uma coisa que você diz assim, mas as empresas americanas, né, elas estão se espalhando pelo mundo, elas estão se globalizando, né, levando adiante a globalização, que na verdade, como eu já disse para vocês, é a ocidentalização, é o espalhamento do estilo de vida ocidental representado pelos Estados Unidos, pelas organizações empresariais americanas que levam as outras juntos. Certo? Mas aí tem uma coisa que vai impulsionar essa globalização. E o que é isso? São as mudanças tecnológicas. São as mudanças no padrão tecnológico. São as mudanças na agregação de valor tecnológico para de serviço. E isso foi propiciado pelo quê? Ora, lembre que eu falei para vocês, né, de que a guerra, ela gera, né, desenvolvimentos científicos e tecnológicos enormes, né, que feito por empresas militares ou empresas civis que estão durante os conflitos sob a orientação do esforço de guerra, portanto, eles redirecionam a tecnologia civil para a tecnologia militar, e quando os conflitos terminam, as guerras terminam, aquilo que foi desenvolvido sob a ótica militar, né, sob a lógica militar da guerra, né, aquilo ali vai migrar para a sociedade civil. As ideias vão migrar para a sociedade civil, para as empresas, né, vão ser aplicadas nos bens e serviços que essas empresas sempre produziram, etc. Muito bem. Então está em curso. Isso não foi da hora para a noite para o dia, né? Mas estava em curso, né, transformações tecnológicas em campos da ciência que definitivamente mudarão, né, a economia e a sociedade dali para frente. Certo? A gente pode listar 3 grandes transformações que vão evoluindo progressivamente e vão estourar, certo?
nos anos 70 e nos anos 80. E impulsionarão definitivamente o que se chama globalização. Depois eu falo sobre globalização mais. Né? E o que serão essas transformações? O que são essas transformações? Quais foram essas transformações? Né? Melhor dizendo. Ora, são mudanças tecnológicas oriundas, que ficou hoje conhecido como sistemas de informação. Certo? Os sistemas de informação que, veja, esse sistema de informação decorre da teoria dos sistemas complexos, né? Que vem lá da biologia de Ludwig von Bertalanffy, que vem, né, de teóricos matemáticos, né, que olhando para a biologia, olhando para a teoria matemática, vão criar a teoria dos sistemas complexos, baseados na informação, na transformação da informação. Certo? Ou seja, tudo o que existe decorre, né, da transmissão de informações entre os sistemas envolvidos. Tá certo? Se você olhar um organismo, onde vem a teoria dos sistemas da biologia, você olhar para um organismo, o que é um organismo vivo? Né? É o resultado de um código genético, né? De moléculas de DNA que vão se replicando a partir de mensagens nesse processo de replicação, certo? É interessante, né, que não sei se vocês sabem disso, né, que se chama para o DNA se replicar, ele primeiro faz a transcrição dele próprio para uma coisa chamada mRNA. O RNA é o chamado RNA mensageiro. Olha, o que uma mensagem, o mensageiro faz? Leva informações. Então ele faz um processo de transcrição, que é o RNA, e o RNA pega essa cópia do DNA anterior e codifica um novo DNA a partir da geração de proteínas, né, que vão levar essas informações para um novo DNA. Ele faz a tradução. Então você vai da transcrição, que é a primeira etapa da mensagem informacional, até chegar na tradução. O intermediário disso aí é uma coisa chamada RNA mensageiro. Olha, o que o mensageiro faz? Leva informações. Ou seja, a própria vida, a existência está pautada nas informações decorrentes de um código genético, que é a molécula da vida de todos os seres vivos. Então, evidentemente, que se você imaginar, olha só, se você imaginar teorias, né, que passem a olhar o mundo, os sistemas vivos e os sistemas máquina, vamos dizer assim, né, uma máquina, tá? Ela deve ser o quê? Ela vai ser organizada, ela vai ser pensada a partir de uma metáfora dos sistemas de informação da vida. Certo? Ora, você está diante aí, né, de a possibilidade da criação de cérebros virtuais, né, máquinas, que deverão processar conhecimento numa velocidade parecida, né? E esse é o que se imagina o cérebro humano. Né? Ora, essa é a síntese da ideia dos sistemas de informação. Né? Portanto, a criação de computadores, certo? Que vão processar o quê? Informações. Informações para quê? Para gerar respostas. Respostas significam o quê? Conhecimento. Ora, se você tem, aí você pega, né, sistemas de informação, a revolução dos sistemas de informação, a aplicação disso, que é a robótica, a automação. Certo? Olha só, sistema de informação, automação, a robótica, tá certo? E uma aplicação disso na base, que é o quê? A revolução da biogenética. Certo? Na biogenética.
Tem um livro, né, mais para o final da aula, no final da disciplina, eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu citei aqui, porque eu estou aqui na sala do meu ateliê, e ali na biblioteca tem muitos livros, e a posição, eu não estou gravando na minha biblioteca, porque a posição do meu birô, o birô é muito grande, antigo, era o birô do meu avô, né? Então é um birô aí que já tem mais de 60 anos, né? Um birô pesadão, eu não virei ele porque tem muita coisa, livros em cima e tal, não sei mais o que também. Mas aí eu vou selecionar alguns livros que eu citei aqui e mostrar para vocês. Porque tem um livro chamado O Gênio, feito por um indiano, que é um livro sensacional, né, que vai mostrar toda, e eu recomendo, toda a história, não é, do desenvolvimento da genética, né, da biologia genética, que eu chamo de biogenética, né, até os dias atuais. E é interessante como é um acréscimo de conhecimento constante à teoria dos genes, aos genes. Certo? Ora, o que são os genes? Os genes são aquelas unidades mínimas do corpo que vão levar as informações para codificar a vida. Codificar a vida. Ora, se há a possibilidade de você selecionar as melhores informações e excluir aquelas que podem gerar problemas, mutações negativas, né? Mutações que venham a levar a doenças e o corpo a morrer, evidentemente, se a ciência tornar-se capaz disso, é claro que você vai levar a ganhos tecnológicos enormes. Imagine você aplicar. Olha, se é, vamos dizer assim, eticamente muito complicado você aplicar isso, apesar de existir, vagarosamente começa a existir tecnologias de selecionamento, não é selecionamento, é manipulação genética para evitar algumas doenças. Porque a grande dificuldade é você manipular genes. Porque se for uma coisa que desconcertou os cientistas, foi depois da finalização do projeto Genoma Humano, nos anos 2000, no início dos anos 2000, houve uma decepção muito grande. Porque se imaginava que, ao se decodificar o genoma humano, o ser humano, né, as pessoas chegariam a dominar a relação causal, ou seja, causa e efeito, entre problemas genéticos e suas causas. E aí ficaria fácil. Você pegaria um gene, eu identifiquei aqui o gene causador da doença X, eu identifiquei ali o gene causador da doença Y, eu identifiquei acolá o gene causador da doença Z. Aí você imaginava que, ao chegar ao rastreamento desse tipo de causalidade, bastaria você manipular um bicho daquele ali, um gene daquele ali, causador daquela doença, e você resolveria o problema. Teria pessoas saudáveis, né, por muitos e muitos anos. A grande decepção foi descobrir que essa relação causal entre um gene e uma doença, ou um gene ou um efeito qualquer, mesmo que seja um efeito positivo, que não seja uma doença, é quase que inexistente. Por quê? Porque muitas vezes, para uma determinada característica, positiva ou negativa, para um determinado fenômeno genético, positivo ou negativo, contribui mais de um gene. Né? Ou seja, às vezes, né, um gene combinado com outro, combinado com outro, combinado com outro, vai ter como consequência uma determinada consequência. Vai ter como resultado determinada característica. Seja ela negativa, uma doença, seja ela positiva, um benefício. Certo? Então, dificilmente, mas muito dificilmente, você encontra, mas muito pouco, uma relação causal. Ah, esse gene aqui causa aquilo. Por quê? Porque os genes interagem. E além da interação dos genes, ainda tem o efeito do ambiente, que chama epigenética, que é a influência do ambiente nos genes. Por exemplo, radiação, alimentação, estresse, né? 3 exemplos, né, que podem mexer na configuração genética do indivíduo. Aí foi uma grande decepção. Né, veja o que eu estou dizendo, para a manipulação do genoma humano. Mas, por outro lado, para a aplicação da biogenética ou da engenharia genética
no manuseio de genomas de vegetais ou de animais. Eu não estou dizendo que esses são seres vivos, sim, sem dúvida. E há toda uma série de procedimentos éticos que envolvem o estudo desses seres também. Mas a manipulação do genoma de vegetais, por exemplo, é muito mais facilitada. Né? A consequência disso foi um salto gigantesco, né? Um salto enorme de produtividade, não é? No setor agropecuário. Né? No setor agropecuário. Ou seja, a melhoria de sementes, a melhoria dos sêmens de animais reprodutores, certo? Que, no caso das sementes, né, que tornavam as sementes mais fortes em relação a infestações de pragas, certo? Mais fortes para quando são plantadas em solos que não são tão, vamos dizer assim, férteis. No caso da seleção de sêmen, né, de animais reprodutores, né, animais com determinadas características, mais carne, menos gordura, como hoje existe o caso dos suínos, certo? Animais que crescem mais rapidamente, com mais musculatura ou mais carne, ou são mais fortes ante a doenças, zoonoses, etc. Quer dizer, tudo isso aumentou a produtividade do setor agropecuário pelo mundo. Significa dizer que dos anos 60, 70, 80 para frente, o mundo era capaz de gerar quantidades suficientes de alimentação para desarmar aquilo que um dia foi considerada uma previsão catastrófica, né, do reverendo Malthus, né, lá no século XIX, né, que dizia que o futuro da humanidade era um colapso porque a população crescia em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, né? Ou seja, os produtos alimentícios, a produção de alimentos crescia em PA e o crescimento populacional era em PG, progressão geométrica. Ora, o resultado da biogenética, da engenharia genética, foi que, aplicado ao manuseio de genomas de animais e vegetais, o mundo foi capaz de levar os países a produzirem quantidade de alimentos e produtos suficientes para garantir a alimentação de cada vez maiores contingentes populacionais. A prova é que a população foi crescendo rapidamente. Né? Pode ver aí, ao longo do século XX e na década depois dos anos 70 para frente, muito mais rapidamente ainda. Pode prestar atenção no que aconteceu no Brasil. A partir dos anos 70, a população do Brasil era ali 90 milhões em 1970. Se você pegar 50 anos depois, o Brasil está com 210, 212 milhões de pessoas. Pode ver, de 1970, 90 milhões para quase 130 milhões de pessoas em 50 anos. É muita coisa, sabe? Porque você tem alimento à vontade. Isso significa dizer que o grande problema, o grande desafio para os estados nacionais, está aí um exemplo para o Brasil aí, mas depois nós vamos voltar para o Brasil nas próximas aulas. O problema é como levar a população, o problema não é falta de alimentos, como eu sou maus, é como levar a sua população, através dessas instituições sociais, que no caso dos governos liberais conservadores, é através do mercado livre. De criação de ambientes de negócio favoráveis para as pessoas empreender e gerar empregos. Então, o grande problema dos estados é como levar a sua sociedade a ter acesso a essa riqueza alimentar. No meu caso, por exemplo, no Brasil. Não é? E, logicamente, nos outros países. Estou falando que tem o caso do Brasil, que nós temos pobreza. Né? Muito bem. E veja como isso é significativo para o Brasil. Só pegar o caso do Brasil. Isso aconteceu nos países desenvolvidos. Os Estados Unidos são grandes produtores. A Rússia são grandes produtores de alimento. A Argentina é um grande produtor de alimento. A Austrália é um grande produtor de alimento.
Não é? Quer dizer, então você tem grandes produtores, a Nova Zelândia é uma grande produtora de carne, né? Então você tem grandes produtores de alimentos, né, decorrentes do resultado da revolução da biogenética, da bioengenharia. Olha só as coisas se transformando, olha o sistema de... E essas tecnologias, elas são comunicantes, são comunicantes. Como é que... vejam, que diabo é a biogenética, a bioengenharia? É a teoria dos sistemas, a teoria dos sistemas de informação aplicada ao estudo dos genes. Ao estudo dos genes. Né? Logicamente, com toda uma tecnologia sofisticada que só é possível graças a super máquinas computacionais, resultado de sistema de informação. Dois sistemas de informação. Por outro lado, você tem, não é, a revolução da automação, da robótica, não é, diminuindo. Aí, é claro, tem um problema de natureza social, socioeconômica, né? Porque você imagina os autônomos, os robôs, né, estão invadindo o mercado de trabalho. É verdade. Né? Se imagina que, né, as pessoas deslocadas no mercado de trabalho pelas máquinas, pelos robôs, pelos autônomos, né, eles encontrariam, né, vagas em outros setores. Isso aí é uma questão ainda a ser muito debatida, certo? Que é um problema complexo. Né? Mas é algo que veio para ficar. Por quê? Porque os autômatos eles podem ser aplicados, né, numa série de setores econômicos inimagináveis, na saúde, na educação, no cuidado com os idosos, na segurança, coisas que anteriormente eram de exclusividade humana e que podem ser, né, ocupadas por essas tecnologias, né, autônomos, são robôs, né? Eu prefiro dizer IA, né, inteligências artificiais, tá certo? Mas muito bem, são essas três grandes transformações: sistemas de informação autônomos, as IAs, as inteligências artificiais e a bioengenharia, a biogenética, né, que são as três alavancas da globalização pelo mundo, inevitavelmente. Ou seja, do espalhamento das empresas norte-americanas. Agora, veja, no decorrer, até eu já falei na aula passada, né, eu estou falando das empresas americanas porque elas foram, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe. Mas, posteriormente, lembre-se, o Japão rapidamente se ergueu, não é, da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall e com o interesse dos Estados Unidos, certo, de manter o Japão aliado. Os americanos têm bases militares no Japão. E os japoneses perceberam, olhando a sua posição geopolítica, a sua posição geográfica, geopolítica, diante de dois gigantes, a China, né, o Japão é o arquipélago japonês. Né, aí você tem lá, bem próximo a ele, na sua costa, a China e a Rússia, dois gigantes territoriais, dois gigantes populacionais, duas potências militarizadas. E o Japão precisa de quê? Eu preciso de um apoio. Qual é o apoio japonês? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Então você tem ali, né, o grande interesse japonês de manter-se aliado, como o seu grande aliado, que o venceu na guerra, mas o seu grande aliado ocidental. Isso é simplesmente o que se chama realpolitik, ou seja, o reconhecimento das suas características geopolíticas que você sozinho não pode enfrentar não é que seja um inimigo, mas um rival territorial e demográfico enorme que está ali nas suas costas, chamado Rússia e China. Tá certo? Então, as empresas japonesas vão seguir o caminho das empresas norte-americanas e, juntamente com os norte-americanos, vão começar a se espalhar pelo mundo também, idem, ou fazendo joint ventures, ou seja, associações com empresas americanas, ou sozinhas, né, também se espalhando pelo mundo, vendendo automóveis, vendendo computadores, tá certo? Exportando, não é isso? Quer dizer, vai junto às empresas americanas, vai junto às empresas japonesas, depois irão junto às empresas, mesmo que vagarosamente, mas depois das mudanças, da Inglaterra, né? E que as mudanças que a Inglaterra vai fazer vai representar, né, um forte estímulo para que outros estados de bem-estar social também comecem a reformar, né, comecem a enfrentar na Europa, tá certo,
os velhos pactos que organizaram nos seus países os estados de bem-estar social. Então você vai ter empresas, por exemplo, na Escandinávia, né, ali no norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Noruega, que estavam ficando para trás, também vão ter de se movimentar. As pessoas ainda falam hoje, porque o socialismo democrata nos países do norte da Europa, na Escandinávia, deram certo. Veja, deu certo, enquanto esses países eram, porque são países pequenos, são países muito homogêneos, são países que não tinham problema de imigração, não é? Então, tinha uma fortíssima cultura protestante. Então, eles estão ali já experimentados na ideia de uma convivência societária, de grupos sociais participantes, que são treinados nas suas igrejas. Então, para eles, um estado de bem-estar social grande, com uma forte carga de impostos recaindo sobre eles, mas que devolviam, né, condições satisfatórias através de políticas públicas para todos, isso não era novidade. Era quase com a ideia de uma distribuição comunitária, né, de uma justiça comunitária, né, coisa que eles aprendiam nas suas igrejas desde de criança. Mas o problema é que as empresas desses países, né, começaram a enfrentar dificuldades. Vou dar dois exemplos aqui. A Nokia foi um exemplo. Né? A Nokia, empresa de celular, que fez um boom muito grande e depois ficou para trás. Tá certo? A Nokia, a sueca, acho que a Volvo, se eu não me engano, sueca, muitas dessas empresas tiveram, né, que eram empresas tradicionais, um no setor automobilístico, outro no setor tecnológico de celulares, mas que depois foram ficando para trás. Por quê? Porque não conseguiram acompanhar a competitividade das empresas norte-americanas, depois de ingleses e japoneses, se espalhando pelo mundo, uma velocidade enorme, certo? Com fortes campanhas de marketing e merchandising que essas pessoas não tinham tradição de fazer, né? Vamos dizer assim. Tá claro? Então, eu gosto de citar, eu até falei para vocês, mas depois eu mostrar o livro do Thomas Friedman, O Mundo é Plano, para exemplificar isso. Né? Então, faz uma descrição maravilhosa, né, desse processo de ocidentalização do mundo, chamado globalização. Eu posso até dizer assim, mas o que diabo é globalização? Fala na prática, o que é isso? Como é que uma empresa... Olha, uma excelente definição que eu vi há muito tempo de globalização é que a globalização é um sistema de produção global, um sistema de produção mundial, que faz com que grandes empresas subordinem. Né? Subordinar não é no sentido negativo, não. Subordinem a sua lógica de crescimento, a sua lógica de produção de bens e serviços, certo? Outras empresas de grande, médio ou pequeno porte nos países onde elas se estabelecem. Quer dizer, vai uma empresa multinacional, digamos, dos Estados Unidos, ou do Japão, ou da Inglaterra, se estabelece no Brasil, quando ela chega lá, né, primeiro, aquele país tem interesse que ela vá se instalar lá, né, porque ela vai gerando investimento externo direto, ela vai gerando empregos, vai levando e gerando impostos. Né? Então, né, dentro daquela área onde ela se estabelece, ela vai gerar, né, uma série de influências subordinando, não é subordinar, vamos dizer assim, colocando sob a sua lógica, influenciando outras empresas, grandes, médias ou pequenas, daquele país, que são similares a ela em determinado ramo, né? Atuam, vamos dizer assim, em determinado ramo, mas numa escala menor, porque não são multinacionais, mas mesmo assim elas vão levando determinado tipo de padrão de produção, padrão tecnológico, que as outras empresas vão copiar ou vão fornecer para ela, por exemplo. Não é? Então você imagina, olha, vamos dar um exemplo bem claro. Chega uma grande empresa produtora de alimentos. Tá? Ela chega num determinado local. Né? Digamos que ela trabalhe com produção de carnes. Né? Ela é uma grande processadora de carne. O que é que ela faz? Olha, as fazendas de criação de gado, por exemplo, né? ela vai submeter a sua lógica. Ela diz, olha, eu quero um determinado tipo de gado, eu te dou as matrizes de criação. Né? Tá aqui, gado X, né? Eu vou dar para você, você é um fazendeiro, você vai produzir esse gado com as características X, Y, Z. Eu vou fiscalizar a produção, né, a criação desse gado. Eu venho aqui com meus veterinários, com os meus técnicos, né,
de biologia animal, né, para acompanhar. Então, tanto período, tantos meses ele tem que estar com X quilos, né? Depois de tantos meses X mais um, tantos meses X mais dois, etc. Certo? Dentro de um ano você tem que me entregar aquela matriz vacinada, pronta para o abate, tal. Pronto. Essa empresa não vai chegar e ela vai produzir gado. Não, ela chega, ela vai processar carne. Certo? Mas ela vai colocar, vai submeter a sua lógica um monte de empresas, tá certo? No exemplo que eu estou dando aqui, produtora de carne, a ela. E claro que vai ser interessante, por exemplo, um grande fazendeiro produtor, ou ele um grande, ou um médio, ou um pequeno produtor, de criador, né? Vai ser interessante para ele porque ele vai ter um comprador seguro. Se ele cumprir as exigências da empresa mãe, né? Ele vai ter um comprador seguro, é claro. Ele não vai ficar mais preocupado, para quem que eu vou vender, vou levar para o mercado. Não, eu já tenho uma empresa ali segura, que eu, cumprindo as especificações que ela quer de mim, eu vou vender para ela. Quer dizer, é isso que eu estou falando. Ou seja, as empresas da definição, né, de globalização são grandes empresas que se espalham pelo mundo, criando um sistema mundial de cadeias produtivas, olha, cadeias produtivas, que ao se espalharem, elas submetem a sua lógica, né, de produção de bens e serviços, né, a todas as empresas que são similares a elas, são afins a ela naquela cadeia produtiva, naqueles ramos de produção. É isso que significa globalização. Tá? Bom, por hoje, tá bom.